Olá, amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV Destério, canal 20 e também no YouTube com o programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. Pois é, o programa de hoje vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Eu gosto quando as pessoas que nos acompanham, os telespectadores da TV da cidade, sugestionam temas para que aqui nós possamos não debater, mas conversarmos um pouco sobre temas que nos são sugeridos por telespectadores que acompanham a programação da TV da cidade e acompanham o programa Saúde e Companhia. Se você tiver uma sugestão de um tema a ser abordado aqui no programa, na área da saúde, você pode mandar a sua sugestão através desse endereço eletrônico que aparece na telinha aí, que é o meu e-mail e o meu WhatsApp, que é o meu telefone particular. Você sugestiona, assim, eu gostaria que você falasse sobre incontinência urinária, sobre ronco, apneia. Sugestione e nós vamos trazer aqui um convidado, um especialista para conversar com você até indiretamente, dando informações sobre o assunto em si. Antes de apresentar o convidado de hoje, que é o nosso especialista nessa área, eu queria fazer um apelo aqui em nome da vida, em nome do bom senso e em nome do respeito às leis. Sei que é um tema que muitos não gostam que se fale. Celular e direção. Está aí uma coisa que não combina. Como não combina uma mulher bem vestida, bonita, perfumada, fumando? Não combina. Cigarro e mulher bonita não combina. Como não combina dirigir e ficar olhando para o celular? Isso virou uma prática comum nas grandes cidades e também nas pequenas cidades. E nós estamos em Joinville, que é uma grande cidade. A quantidade, eu ando pedalando pela cidade, caminhando, e fico observando o número de pessoas que dirigem com o celular no colo. Ele fica o tempo todo olhando para frente e para baixo, para frente e para baixo. Ele vai ter torcicolo, problema na articulação aqui do pescoço, e uma hora ele vai bater em alguém, causar um acidente, vai se machucar, vai machucar alguém, vai se incomodar, vai ter prejuízo material, que isso a gente resolve, mas não resolve quando mata alguém. Então vamos fazer o seguinte: o celular ele é muito importante para todos nós. O celular revolucionou a vida do ser humano. Revolucionou, sobre todos os aspectos. Agora nós temos que saber usar ele. E dirigir e usar o celular não dá certo. Milhares de acidentes já ocorreram em função dessa prática e outros vão acontecer se nós não mudarmos o nosso comportamento. Fica uma dica. Deixe o celular no banco do carro lá, dirija, vá para o seu trabalho, para a sua casa, aonde você for. A hora que você parar o carro, aí você vai olhar. É muito comum no sinaleiro, a pessoa para o carro, fica olhando, aí o sinaleiro abre, ele fica ali no celular e não dá nem a bola para quem está atrás. Pense que você não está sozinho no trânsito. O trânsito é coletivo. Nós vivemos numa sociedade onde uma atitude impensada sua pode prejudicar um monte de gente. Pense nisso. Nós podemos fazer um mundo melhor. Basta mudarmos as nossas atitudes. O programa de hoje vai falar sobre um tema muito interessante. Esclerose. Você já viu falar numa doença chamada ELA? ELA. Esse tema nos foi sugestionado e nós convidamos para falar sobre esse tema um especialista na área. Nosso consultor da área de neurologia, o experiente médico Dr. Djalma Starling Jardim. Dr. Djalma, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Arivan.
Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor Djalma, esse tema celular e direção é uma área em que o neurologista tem vamos dizer assim, é um coadjuvante desse processo, né? Que dirigir celular pode causar acidente, causar um trauma de coluna, pode causar um trauma crânioencefálico e por aí vai, né, Djalma? Sem dúvida, e tem sido uma causa progressiva, apesar da proibição, apesar de ser passível de multa quem dirige olhando o celular, isso ainda acontece com muita frequência e, como você disse, ande um pouco pelas ruas mais movimentadas, com certeza vai ver várias pessoas olhando para o celular. Me permite, Arivan, só voltar a discordar um pouquinho de você, sim, quando você disse uma mulher bonita, perfumada e fumando. A mesma coisa para o homem. Fumo não pode ser machista e falar que o homem pode fumar. Não, também. Mulher fumando é feio. Agora, nós que não fumamos, uma pessoa do nosso lado soltando aquela fumaça. É desagradável. É desagradável e é pernicioso para a saúde. Para a saúde. Todos nós sabemos. Concordo. Djalma, antes de entrarmos no tema que eu falei sobre ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, duas pessoas me fizeram duas perguntas para mim fazer para você, encaminhar a você, já que você está aqui. É o seguinte, eu falei na semana passada sobre o AVC e a Associação Brasil AVC e o Joinvasc, que há 19 anos foi implantado em Joinville graças a um trabalho do pessoal da Neuroclínica, encabeçada pelo Dr. Norberto Cabral. Em memória, né? A pessoa que deixou um legado. E essas pessoas me perguntaram o seguinte, acidente vascular cerebral ou derrame cerebral, a pessoa que é diabético e a pessoa que é hipertenso, qual desses dois tem mais probabilidade de ter um acidente vascular cerebral se não controlar ou diabetes ou a hipertensão arterial, Djalma? Na verdade, diabetes e hipertensão arterial são fatores gravemente predisponentes ao AVC. O diabetes, em especial, predispõe o paciente a ter uma arteriopatia progressiva, uma doença arterial progressiva, que vai ocluindo o vaso até fechar, provocando um AVC isquêmico, quer dizer, por falta de circulação. Esse é o diabetes. Isso é o diabetes. Certo. O AVC, já o hipertenso, além de ter esse risco também, porque normalmente a hipertensão arterial vem no rastro da arteriopatia diabética, que é uma doença da arteriopatia arteriosclerótica, que é uma oclusão progressiva do vaso devido a depósito de gorduras na sua parede. Isso provoca aumento da pressão arterial, predispõe ao AVC isquêmico por falta de circulação e, por outro lado, os episódios de hipertensão arterial aguda, severa, predispõem ao outro AVC comum, que é o AVC hemorrágico ou derrame cerebral. Aí é correto falar em derrame, porque há um extravasamento de sangue dentro do parênquima da substância cerebral, provocando um alagamento, uma destruição da área em que o sangue extravasa, destrói o cérebro. Então, quem é diabético e que não controla direitinho o seu diabetes, ele descompensa o tempo todo.
esse tem uma chance muito grande de ter um AVC isquêmico. Ele tem muito mais chance de ter um AVC isquêmico do que uma pessoa não diabética. Não diabética. Sem dúvida. Agora, o hipertenso, quando não controla a sua hipertensão arterial, deixa de tomar o remédio por conta própria, ele é diagnosticado com a hipertensão arterial. Ou toma o remédio dia sim, 2 dias não, uma semana sim, 3 dias não cuida da alimentação, come um pouquinho de sal, bebe um pouquinho, fuma. Esse tem uma chance grande de ter um hemorrágico. Tem uma chance maior de ter hemorrágico, sem dúvida. Mas, como eu disse, devido aos fatores correlacionados aos problemas que ocorrem nas artérias, que vão se ocluindo progressivamente, o hipertenso também, a hipertensão também é um fator agravante ou que propicia o AVC isquêmico também. Agora, os episódios hipertensivos severos são as causas mais frequentes do AVC hemorrágico. Doutor Djalma, aqui em Joinville nós temos estatísticas sobre o número de AVC isquêmico e hemorrágico. Qual é o que mais predomina? Isquêmico, sem dúvida. Aquele isquêmico. Que não há hemorragia. Que não há hemorragia. Esse é o AVC mais importante, estatisticamente mais significativo, e é o motivo maior de existir. Aqui em Joinville, um grupo da nossa clínica, do qual participei durante muito tempo, o grupo do AVC, que faz um trabalho muito importante na prevenção e no tratamento do AVC na fase aguda. Que é o que permite com que muitos pacientes que teriam sequelas graves sejam atendidos, tenham a sua oclusão arterial revertida antes de ter uma morte cerebral no território que ficou sem circulação. Agora, é claro que o grupo que trabalha no sentido de conscientizar o portador do diabetes e do AVC, ele faz a parte de comunicar, vamos dizer assim, que o cidadão está vivendo no fio da navalha. Se ele não conseguir a orientação que os profissionais que atuam no João Vasque lá, ou do próprio neurologista, ele pode escorregar, se cortar, se machucar ou até morrer, né, Djalma? Sem dúvida. Arivan, o importante é o seguinte, morrer todo mundo vai. Vai, com certeza. Ter doenças que vão levar à morte, todo mundo que morrer de morte natural, porque ninguém morre de morte natural. Não existe isso. Morreu porque a morte veio e levou. Morreu porque teve uma doença causadora que causou a morte. Então, morte todo mundo tem que morrer, não tem. Mas ninguém quer, né, Djalma? Ninguém quer, mas não tem jeito. Mas não tem escapatória. Então, o que cabe aos médicos e à medicina fazer é orientar no sentido de que quem quer viver mais tempo, viva uma vida de qualidade. Viver sem qualidade é uma coisa extremamente importante para a sociedade. Uma família que tem uma pessoa num quadro demencial grave, acamado, dependendo de alimentação por sonda, ou uma sequela de AVC, que também está numa vida vegetativa, isso tem um custo social e psicológico muito intenso. Então, cabe à medicina alertar para que isso venha a ocorrer o mais tarde possível. Porque se ocorrer um AVC
aos 90 anos de idade. A perspectiva de um sofrimento prolongado é pequena. Inclusive, a mortalidade vai ser muito maior. Então, cabe a nós e à sociedade prevenir as doenças, para que, quando elas ocorram pelo mínimo tempo possível, com o mínimo de prejuízo para quem continua vivendo sua vida normal e para que a sociedade continue funcionando de modo adequado. Até porque a ciência, nesses últimos anos, teve uma evolução fantástica, né? Nós falamos de imunização, por exemplo, tivemos epidemias de meningite, de gripe, do Covid, onde a vacina veio, trouxe benefícios e muitos não acreditaram, até hoje duvidam ainda, medicamentos para controlar a hipertensão arterial, né, doutor Djalma? Cirurgias, do diabetes e por aí vai. Cirurgias invasivas para desobstrução de artérias importantes do corpo, com implante de catéter, com implante enfim, dando de stent, dando uma sobrevida muito maior e com qualidade, né, para as pessoas. Sem dúvida. Mas para não chegar lá, a gente tem que, por exemplo, fazer um procedimento invasivo, o risco é maior do que você tomar um medicamento e não precisar. Mas, ao mesmo tempo, é importante pensar o seguinte: tomando todos os cuidados, vai chegar um dia que o próprio processo de evolução, de envelhecimento... Vai chegar a esse ponto, porque as artérias, a gente tomando remédio para colesterol, para triglicerídeos, controlando diabetes, não fumando, tal, mas o corpo está envelhecendo. Mas isso vai se daí lá na frente, né, Djalma? Ah, sim. Mas enquanto você é novo, você tem essa consciência de responsabilidade e coloca ela em prática. Perfeito. Né? Sem dúvida. Eu acredito que isso é medicina preventiva. Conscientizar. Agora, não adianta nós só falarmos aqui e quem está lá no outro lado não fazer a parte dele, né? Que eu tenho dito e repito nesses 30 anos de programa, o médico é um aconselhador. E não estou desmerecendo o trabalho do médico, muito pelo contrário. O médico aconselha o paciente. O médico não pode tomar o remédio do paciente. Claro. O médico não pode fazer atividade física pelo paciente. O que o médico faz, vamos fazer o seguinte, você vai fazer isso aqui e volta em 3 meses para ver como é que nós vamos ver que o senhor vai estar. Sim. Alguns voltam, outros não. Eu tenho certeza disso. E é verdade, né, Djalma? É verdade. E, sobretudo, Arivan, o médico hoje é preponderante o papel aconselhador. Por quê? Porque tem coisas... Hoje a principal doença do mundo qual é? A depressão. Ansiedade e depressão. Então, se o médico não for o aconselhador de chamar a atenção para do paciente, que ele está sentindo inúmeros sintomas em decorrência do que é a vida dele, o paciente vai ser uma pessoa eternamente desligada da base do seu problema, tomando um monte de remédios para diminuir a ansiedade e a depressão e nunca vai resolver o seu problema. Você tem que acreditar no profissional que você procurou. Acreditar em você e no profissional. Senão, o resultado do tratamento vai ser nulo. Essa é a verdade, né, doutor Djalma? Nós temos um intervalo comercial, estamos conversando hoje com o doutor Djalma Starling Jardim, médico neurologista. Nós estamos aqui em nome do Clube Social Saúde. Se você quer um clube de vantagens na área da saúde, pesquise, dê uma olhadinha, ligue para 3028-2339 e faça parte deste clube. Um clube muito bacana, com uma série de vantagens para quem se associar. Com mensalidades a partir de R$10. Vale a pena, eu indico. Em nome também do Laboratório Jimenez, sempre perto de você, da Clínica São Marcos Pneumonologia,
ronco, apneia, tem cura. E não tem coisa melhor do que uma boa noite do sono. Isso previne uma série de doenças porque você melhora a sua imunidade. Dormir bem, a imunidade agradece. Você acorda disposto para encarar o novo dia. Clínica São Marcos Pneumologia, uma clínica especializada em distúrbios do sono. 3422-2045. E também em nome da Oceano Surf Wear. Destrua as ondas, não destrua as praias. Intervalinho rápido, Saúde e Companhia, já volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando hoje com o médico neurologista, Dr. Djalma Starling Jardim. Você já ouviu falar em esclerose? Esclerose é uma doença. Você já viu falar na esclerose lateral amiotrófica? É uma doença que muitos desconhecem. É uma doença que está entre nós. Se tem uma incidência alta, quem pode dizer isso é o nosso convidado. Doutor Djalma, a esclerose lateral amiotrófica, esse é o nome correto? É isso aí. Exatamente. Essa doença é muito proeminente, não? Não, é uma doença relativamente rara. A incidência dela, se não me engano, está em torno de 30 a 40 em cada 100 mil habitantes. Então, é uma doença relativamente rara. Mas é uma doença catastrófica e ainda bem que é rara, porque é uma doença que não tem tratamento e cursa com um comprometimento de todas as funções musculares do indivíduo, levando a uma morte lenta e progressiva e um sofrimento muito intenso. Agora, essa doença, ela tem uma motivação para que ela venha a ser desencadeada, doutor Djalma? Não, na verdade, é uma doença que se sabe pouco da etiologia. Admite-se um fator genético como a etiologia dela, mas é uma doença ainda em estudos, e em estudos tanto da sua etiologia quanto da perspectiva de tratamento. Não existe ainda algo que nos tenha convencido de que a causa é esta. Não existe ainda uma causa determinante. Podemos dizer que a esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurológica que ainda é um dilema para a neurologia? Sem dúvida, é um dilema por dois grandes motivos. Primeiro, pela perspectiva muito ruim dela. Então, quando a gente pensa em esclerose lateral amiotrófica, tem que vir à cabeça como que ele chamava, aquele cientista que morreu, o Hawkins, né? Hawkins. E o famoso Edward Hawkins, né? Era um gênio. Um gênio que produziu muita coisa na cadeira de roda, com traqueostomia, um respirador, e muitas vezes, no final da vida, ele conseguia produzir algumas coisas através do olhar, escolhendo letras num painel eletrônico que permitia que ele escrevesse com o olhar, porque ele já não tinha mais nenhuma outra função para utilizar na sua produção científica. Esse é o primeiro dilema. E o segundo grande dilema da medicina, é que o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica é muito complexo, ao mesmo tempo extremamente simples. Muito complexo por quê? Porque não existe nenhum exame que fale
é esclerose lateral amiotrófica. Não existe um exame? Não existe. Em segundo lugar, é bastante simples, porque o médico, através da evolução do paciente, ele pode diagnosticar, ele vai diagnosticar, não é pode, não, ele vai diagnosticar clinicamente. Ele vai falar, isto é esclerose lateral amiotrófica. Quais são os sintomas clássicos de uma pessoa que está começando a desenvolver a esclerose lateral amiotrófica e se tem como brecar, interromper? Não existe. Não existe isso? Não. Por enquanto não. Existe inclusive medicação nova, cara, no mercado e que ainda não foi comprovada a sua eficiência. Eu nem tenho usado porque... por enquanto, seria como um placebo, como sempre foi. Algumas doenças musculares, inclusive, eram medicadas com complemento alimentar ou um complexo vitamínico que dava para o paciente para dar a ilusão de que ele estava fazendo tratamento. Então, a esclerose lateral amiotrófica, a gente começa a suspeitar quando chega um indivíduo queixando uma diminuição de força. Às vezes, dificuldade para... uma discreta dificuldade para caminhar, dificuldade para pegar as coisas, eventualmente dificuldade para engolir, uma disfagia. Então, a gente vai fazendo exames, o normal é isso. Clínico? Exame clínico, em primeiro lugar, mas depois vai fazendo exames. Será que isso é um tumor de região alta da medula? Faça exame dessa região, negativo. Será que tem uma polineuropatia motora exclusiva? Faz exame. É uma investigação. É uma investigação frustrante, porque tudo vem normal e o paciente está com uma doença cada dia pior. É bom lembrar que a esclerose lateral amiotrófica não tem nada a ver com a atrofia espinhal, né? Não, são doenças diferentes. Distintas. Eu estou falando isso aqui porque vocês lembram daquele menino, Jonatas, que deu uma polêmica gigantesca em Joinville, no estado, no Brasil inteiro, falou sobre esse tema. E o menino veio a falecer, se usou um medicamento, você lembra disso, né, Djalma? Lembro. Que custava $3 milhões na época, se não me falha a memória, uma dose. 3 milhões de reais. De reais, eu acho que era. 3 milhões de reais. E não se resolveu o problema e não era uma esclerose lateral amiotrófica. Não. Mas é uma doença, atrofia espinhal, uma doença progressiva. Neurológica. É uma doença progressiva. Exato. E essa doença, atrofia espinhal, é uma doença, é um defeito na hora da Está bem produção? encaminhado, todos os estudos estão encaminhados, mostrando que é um defeito... de formação? Defeito do DNA. Do DNA. Um defeito genético. Então, que a criança, quando está na sua formação, ele não tem a formação correta da estrutura base, que é a espinha. Exatamente, por um comprometimento dos genes dele. O DNA tem algumas configurações erradas, provocando uma doença. Agora, voltando à esclerose lateral amiotrófica, essa doença, ela tem estudo que mostra que é mais comum em homens ou mulheres, em determinadas idades. Tem alguma relação isso? Tem, sem dúvida nenhuma. A esclerose lateral amiotrófica é mais comum em homens na terceira idade. Na terceira idade. Depois dos 60 anos. Depois dos 60 anos. Grande faixa comprometida. A ciência ainda não chegou a uma conclusão do porquê disso.
Ainda não Do existe. porquê nessa idade e do porquê mais homens. Infelizmente, ainda não. Mas isso vai vir, num determinado momento, vai surgir a explicação disso, já que os estudos genéticos estão em franca evolução, provavelmente vai se definir um erro genético nas pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica. Eu lembrei agora, doutor Djalma, de um projeto e que não se falou mais e se deu uma ênfase muito grande há anos atrás, que era o projeto Genoma. Você lembra? Sem dúvida. E simplesmente a imprensa não divulgou mais uma vírgula do projeto Genoma, que se falava sobre projetos de embriões, de células-tronco e por aí vai. Se falava que seria a revolução da ciência. Você tem alguma novidade em algum congresso de neurologia sobre isso, doutor Djalma? Isso, indubitavelmente, é a grande evolução da medicina. O grande problema é que quando se fez o primeiro transplante cardíaco, não sei se você se lembra, Dr. Barnard, Christian Barnard. Na África do Sul, fez o mundo... O Zerbini fez no Brasil? O mundo estava num determinado nível. Isso. E falar que transplante cardíaco, aquilo foi algo uma surpreendente. Coisa absurda. Nunca se pensou tirar o coração de um e colocar na outra pessoa. Então aquilo virou motivo para a imprensa focar nisso durante muito tempo. O Dr. Barnard virou um astro de cinema, convidado a todas as festas em todos os lugares. Hoje, transplante, para que falar sobre transplante? Todo mundo sabe que tira rim de um, põe no outro, córnea de um, põe no outro, coração, pulmão, fígado, rim. Hoje, transplante virou uma coisa rotineira. Agora, a área da genômica, da engenharia genética, é uma área que está caminhando muito, muito rapidamente e que teve um fato sensacional. Criou-se uma ovelha no laboratório. Adoro. Isso foi o transplante de coração da engenharia genética. Então, criou um animal, no laboratório, estão fazendo o papel de Deus. As religiões vieram imediatamente para questionar isso, mas se viu que é uma evolução científica. E evolução científica tem que existir. E realmente é melhor que evolução científica não seja motivo de sensacionalismo. Já pensou se descobre hoje de onde surgiu, de onde apareceu o Big Bang? Falar, não, está aqui o Big Bang, surgiu porque tinha um copo de água aqui, e esse copo de água que fez. E antes do copo d'água tinha tal coisa que fez o copo d'água e tal. Então, a ciência evolui assim. A ciência vai evoluindo e quando, infelizmente, a gente tem essa noção sensacionalista, porque a nossa ignorância é muito grande. Ainda muito grande, a respeito de tudo. Mas, principalmente, a respeito de muitas coisas na área médica, nosso desconhecimento, chamar de ignorância é muito grosseiro, nosso desconhecimento é muito grande. E as coisas estão caminhando. Não tem dúvida nenhuma que a área da genética está caminhando a passos largos, mas não precisa de divulgação. Eu acho que precisa, quem está ocupando do resultado
da pesquisa científica ter o bom senso de aplicar esses resultados com preceitos éticos bem definidos. Até porque, quando eu me referi à divulgação, que é muito comum quando você falou, quando ocorreu o primeiro transplante de coração, foi uma notícia que varreu o mundo, foi um furacão. Quando fizeram um transplante de rim em Joinville, na época a revista O Cruzeiro esteve aqui, fez fotos, foi um negócio, foi o primeiro transplante do sul do Brasil, se não me falha a memória, realizado por uns profissionais baseados em Joinville. Transplante que levou quase 10 horas, hoje se faz em 2 horas no máximo. É que quando a ciência descobre algo surpreendente, se coloca para que se faça uma divulgação, para que a população tome conhecimento de que os cientistas estão trabalhando nesse sentido. E um exemplo foi a vacina contra o Covid, que se conseguiu em alguns meses uma vacina que, quando se descobriu outras, levou-se anos para se chegar a uma qualidade adequada para que ela tivesse um bom resultado. É claro que a evolução da tecnologia facilitou a vida daqueles que estão pesquisando, trabalhando. O computador, por exemplo, é uma coisa, revolucionou a própria ciência, né? A própria medicina, ela andou muito mais rápido, os tratamentos, os resultados positivos com a chegada do computador. Eu me lembro quando o Hospital Regional instalou o computador, lá, você era diretor, eu trabalhava lá, lembro-me, quando chegou, o pessoal que veio do Rio de Janeiro, os 2 técnicos, implantando aquela máquina grande, para o computador, era uma coisa assim, foi em 1993. 1983. Lá se vão algumas décadas, né? Então, é por isso que eu me referi a essa questão, doutor Djalma, porque a ciência, ela é fundamental para a subsistência da raça humana. As doenças que aparecem aí, elas são enfrentadas com o trabalho dos cientistas, né? Médicos, exames, e por aí vai, né? Você vê que nós temos hoje exames que conseguem encontrar um tumor cerebral tamanho de uma cabeça de alfinete, é isso, Djalma? Você pode possível. É possível, né? Então, isso é um avanço da ciência, né? Isso ajuda muito o homem a viver mais e ter uma qualidade de vida. Depende dele também, não adianta ter o aparelho se a pessoa não se cuidar, né? Perfeito. Agora, nisso tudo, a gente, voltando ao assunto de divulgação dos conhecimentos científicos, é muito importante chamar a atenção de que isso tem que ser feito com certo cuidado. Com certeza. Você viu durante a pandemia a ignorância da discussão de temas que não deveriam ter saído da mesa da ciência. Entende? Aí a partir do política. momento que entrou político falando uma besteira aqui, outro político falando besteira, e criou-se um ambiente de desinformação que foi péssimo para toda a sociedade. E para a sociedade. Muito bem, nós temos um intervalo comercial. Lembrando que nós estamos conversando hoje com o Dr. Djalma Starling Jardim, médico neurologista. Nosso programa tem o apoio do Clube Social Saúde, um clube de vantagens para quem procura uma assistência adequada. Está aí o telefone, você pode se informar e fazer parte deste clube de vantagens. Eu indico, Clube Social Saúde. Em nome também do Laboratório de Análises Clínicas Jimenez, sempre perto de você, da Clínica São Marcos Pneumonologia, ronco, apneia, tem tratamento e tem cura, desde que você procure ajuda de profissionais capacitados para orientar você de como enfrentar esses 2 males.
Isso é muito bacana, viu? Você ter essa consciência. E também em nome da Oceano, destrua as ondas, não destrua as praias. Intervalinho rápido, o programa Saúde e Companhia já volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, sempre levado ao ar às quartas-feiras às 21 horas e aos domingos às 19 horas. Doutor Djalma, a gente, neste programa aqui, eu já falei, se eu for citar números, não vou acertar, várias vezes sobre prevenção. Aí se fala sobre prevenção, mas está falando de prevenção de novo. A medicina, ela continua sendo preventiva ou é curativa? Infelizmente, Arivan, a medicina é predominantemente voltada para a medicina curativa. E eu digo infelizmente porque quando você foca na medicina curativa, você não pode focar só na medicina. Você tem que focar numa série de interesses paralelos. E o grande interesse paralelo é o comercial que existe em torno. Para você ter uma noção, um alicate que eu compro para pôr na minha caixa de ferramenta em casa, custa quanto? Eu nem sei, tem anos que eu não compro, mas R$40. O mesmo alicate vai comprar o mesmo gasto com material, tudo, mas fala que é um alicate para cirurgia ortopédica, custa 400, 500, eu nem sei quanto atualmente. Mas muito mais do que... É de 10 a 100 vezes mais. Então, existe uma indústria muito grande em torno da medicina e cujos interesses são muito fortes. Imagina uma empresa que produz só com um remédio vendido no Brasil, com um anti-inflamatório, ela fatura 40 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro. Entende? Então, tem a indústria farmacêutica, a indústria do material cirúrgico, a indústria dos recursos diagnósticos, a indústria dos recursos laboratoriais. Isso envolve fábulas de dinheiro e isso é muito difícil de ser colocado em xeque. Agora, quando nós falamos em prevenção, nós falamos em atitude, né, doutor Djalma? Tudo é atitude, né? O fato de você dizer, não, eu vou procurar um profissional porque eu estou com um problema, é uma atitude. Um exemplo, o cara ronca à noite, ou tem apneia. O apneico, ele tem uma chance de ter um AVC? A chance é maior do que numa pessoa que não tem apneia do sono. AVC, problema cardíaco, inclusive a chance de quem tem apneia do sono de ter uma parada cardíaca num desses períodos é maior do que nas outras pessoas. O cara tem hipertensão e tem apneia, a chance de ter um AVC é muito grande. Muito maior do que numa pessoa que não tem. Ele só tem a hipertensão e controla. A chance de ter um AVC é muito pequena. É muito menor. Não podemos colocar zerar, isso assim, não tem numa esfera, Sim. Entende? Porque falar assim, a chance de quem tem apneia do sono ou a chance de quem tem hipertensão arterial é muito maior de ter o AVC e vir a morrer disso, depende. Se você pegar uma pessoa de 90 anos de idade, o risco é um. Claro. Pegar uma de 30, o risco é totalmente diferente. Depende da faixa etária. Mas o importante é que todos esses fatores aumentam o risco em toda a população, global, em todas as faixas de idade. Então, a pessoa que tem disfunções, que são disfunções, né?
diabetes, hipertensão, ronco, apneia, a obesidade, essas pessoas se englobam dentro desse globo que você falou, que tem uma probabilidade muito maior de ter um evento, um AVC. Esqueceu do cigarro. Do cigarro. E a bebida também, em excesso, né, John? Em excesso, claro. Agora, isso não tem nada a ver com a esclerose não, lateral? Com a esclerose degenerativa, é um fator que tem que ser considerado. Coloque-se na balança. Mas não é um fator preponderante como é nas doenças que nós citamos, como no AVC, no infarto do miocárdio. Essas doenças, e esses são fatores de risco muito grandes. Agora, falar que um paciente que não pratica esporte tem risco maior de esclerose lateral amiotrófica, isso não tem nenhuma comprovação científica. Agora, atividade física, alimentação saudável, esses fatores, eles contribuem para que você possa ter a vida nessa fase da vida livre dessa doença, doutor Djalma? Não. Em hipótese nenhuma. Aliás, nenhum desses fatores, por um lado, é muito importante a gente falar sobre prevenção, mas a gente nunca pode falar que prevenção é 100%. Na medicina não existe nada 100%. A matemática não está na medicina. Não está, em hipótese nenhuma. Mas é muito importante falar que, se você levar uma vida absolutamente saudável, você não vai ter AVC, isso não é verdade. Não é essa relação absoluta. Agora, se você falar assim, se eu fumo, eu tenho 10 vezes mais chance de ter um AVC do que quem não fuma, é verdade. Isso as estatísticas provam. Já está comprovado. Mas não quer dizer que se eu não fumo, eu não vou ter AVC. Não, isso não é verdade. Entendeu? Prevenção é muito importante, mas está provada que é importante através de estatísticas. Eu tinha um professor, que não sei se foi a ideia, a máxima que ele produziu, mas eu aprendi através dele. Estatística é igual biquíni, mostra tudo menos o indispensável. E é verdade, né, doutor? E é verdade, a estatística mostra tudo o que a gente quiser. Agora, o indispensável, falar isso, é impossível. Agora, tem um detalhe, né? Você está vivo, você está propenso a ter um problema. Propenso não, você vai ter um problema. Ninguém morre sem motivo. Sem motivo, né? A morte tem que ter uma causa. A única certeza da vida é a morte. É verdade? É isso. Por isso tem pessoas que usam esse argumento. Eu fumo. Isso. Cada um eu prego no meu caixão, mas eu vou ter que morrer. Eu sei de que eu vou morrer. É melhor saber do que eu vou morrer do que morrer sem saber de que. Agora, um argumento. Você já atendeu algum paciente que estava numa cama do hospital e quando você o visitava, ele chegou a dizer a você, se eu soubesse que ia sofrer tanto, eu não teria sacrificado tanto o meu corpo? Praticamente todo mundo que fala isso, tem uma doença e que poderia ter prevenido, fala isso. AVC, por muito exemplo? Interessante, eu acho muito interessante, cito com alguma frequência, eu canso de falar com o paciente, puxa, fumar, que coisa boba, até é feio, soltar fumaça pela boca, uma coisa esteticamente feia e desagradável para todo mundo que não fuma, que sente aquele cheiro ruim, né? E você ficar perto de um fumante, você sente um cheiro desagradável. Para que fumar? Não, eu gosto, eu sei que eu vou morrer, e eu prefiro morrer fumando e tal. Não para de fumar.
Muitos argumentam que é muito difícil parar de fumar, muito difícil. Não consigo. Mas o interessante nisso é que eu nunca tive um paciente que chegou no meu consultório e falou: doutor, estou com câncer do pulmão e agora eu estou investindo em fumar mais do que eu fumava. A maioria fala: eu estou com câncer, doutor, está fumando? Não, parei, não fumo mais. Mas agora eu falo, com muitos eu já falei, puxa, mas agora não é hora de parar. Agora continua. Continue, fuma mais para você ter mais prazer e morrer feliz. Né? Mas param de fumar quando sabem que tem câncer. Que tem a doença. O ser humano é muito É complexo. interessante. É igual o cara que tem um AVC, que não controlava a hipertensão, teve um AVC, aí o que ele vai dizer? Não, agora eu vou controlar. Depois de ter um AVC. Eu estava vindo para cá, passei com minha esposa, passei do lado da casa de um antigo paciente, a família dele toda era minha paciente, e eu falei, puxa, ele vai acabar vendendo a casa dele para essa empresa que já comprou tudo em torno. E falei, ele era meu paciente, e interessante, o filho dele, foi dos primeiros pacientes que eu tive em Joinville, com uma poliomielite. Ixi. Até hoje é vivo, sequelado, grave, e não foi vacinado. Não foi vacinado. Não tomou vacina? Ela perguntou por quê. Eu não sei, eu já não lembro mais. Mas tem muita gente hoje que não vacina. Não. Fala, vacina faz mal. É de um primitivismo brutal isso, porque vacina foi... Hoje eu posso afirmar, no meu ponto de vista, a grande evolução da medicina, Da ciência, né, Tiago? da ciência médica, foram as vacinas, para prevenir doenças. Nós estamos quase ao final do programa. Para encerrar, doutor Tiago, eu lembro quando nós tivemos um surto de meningite aqui em Joinville, morreram muitas pessoas. Vocês lembram disso, né? Você trabalhava no claro. Você estava recém-chegado aqui, inclusive. Isso, atendia E aí, 20 pacientes isso, por aí dia. surgiu a vacina e o número de meningite caiu consideravelmente, né, doutor Tchalma? Caiu até hoje. Até hoje nós temos casos, mas são não muito tivesse poucos. vacina para meningite seria uma doença Grave. muito preponderante E grave, né? grave para E que a comunidade. quando não mata, deixa sequela, né, doutor Tchalma? Muitas vezes, sem dúvida. Então, consciência faz a diferença, né? Sem dúvida. Consciência é o grande mérito do ser humano, que tem que usar a sua consciência e, de preferência, usar, ou a obrigação é usar a consciência para o bem. Para o bem. Doutor Djalma Staglen Jardim, muito obrigado pela sua presença, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Foi muito bom conversar com você. Sempre bom. Nós ficamos por aqui, voltamos semana que vem com mais um programa Saúde e Companhia. Em nome sempre do Clube Social Saúde, do Laboratório Jimenez, da São Marcos Pneumonologia e da Oceano Surf Weir. Grande abraço a todos e um recadinho para encerrar o programa de hoje. Nós não ditamos regras de vida. Nós apenas lembramos de que você, para nós, é muito importante. Procure fazer a coisa certa. O certo é fazer o certo. Um abraço, até a semana que vem. Tchau.